Um vendedor ambulante ajudou um morador de rua com deficiência sem saber quem ele realmente era. E após isso sua vida mudou para sempre. Bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias de superação e reflexão, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e deixe o like para ajudar o canal. Eduardo estava empurrando sua barraca para o outro lado da rua quando viu um idoso no final da estrada. Já era anoitecer e Eduardo ficou prestando atenção para ver quem era aquela pessoa. Ele podia ver um homem mais velho vagando e se movendo para lá e para cá, na parte de trás da rua. Eduardo entendeu que o velho estava procurando por algo. Ele continuou empurrando seu carrinho para o fim da estrada, e a cada passo sua curiosidade por aquele homem mais velho ficava maior. Ele sentiu uma conexão profunda entre ele e aquele idoso. Eduardo tinha 25 anos, era dono de uma barraca de cachorro-quente no subúrbio e alugou um apartamento no centro da cidade. No sábado, quando voltou do trabalho, viu esse velho confuso. O idoso ia de uma loja a outra pedindo alguma coisa, mas todos olhavam com pena dele. Eduardo observou atentamente enquanto ele empurrava sua barraca perto do final da rua. Ao chegar à esquina de onde deveria virar em direção ao seu apartamento, o homem mais velho estava sentado em um quarteirão, à beira da rua. Ele estava tremendo de frio, resfriado e chorando. Eduardo parou seu carrinho e foi em direção ao velho e perguntou por que ele estava sentado ali, mas o homem não respondeu. Eduardo não resistiu em ajudar aquele homem, ele ofereceu ao idoso moradia e então o chamou para morar com ele. Eduardo acreditava que o velho era um sem-teto. O velho foi morar com Eduardo, o jovem abriu a porta e pegou as malas que o homem havia trazido. Ele levou o idoso até a cama que ele havia acomodado com todo carinho e respeito. Por 5 minutos o velho descansou na cama com um cobertor sobre ele, enquanto Eduardo estava preparando o jantar para eles. Depois de jantar, o idoso relaxou e perguntou a Eduardo por que ele havia feito aquele gesto, já que ninguém tinha sido gentil o suficiente para prestar atenção ao que ele estava dizendo. Eduardo disse a ele que ele deveria se sentir seguro e em casa naquele lugar, e ainda completou dizendo que estava cansado de morar sozinho. Eu não tenho família e meu pai me deixou cedo, então encontrei uma família em você, é por isso que eu trouxe você para cá. Eduardo também disse ao homem que ele poderia comunicar se ele tivesse algum problema. Foi assim que Eduardo e o velho Jacó foram morar juntos. No início Eduardo reparou que Jacó tinha alguns problemas de memória, ele não conseguia se lembrar de nada. Com o passar dos dias, Jacó conseguiu se lembrar de algumas de suas memórias. Ele disse a Eduardo que tinha um filho muito amoroso que era dono de alguns negócios. Esses momentos de lembrança eram raros para Jacó porque sua memória não era estável, o que impedia Eduardo de acreditar em suas palavras, então ele nunca havia planejado procurar o filho do idoso. Todos os dias Eduardo se levantava mais cedo do que o normal para ajudar Jacó a sair da cama. Os dois tomavam café da manhã juntos. Eduardo instruiu o velho a não sair sozinho porque ele poderia se perder, e Jacó estava tão contente no pequeno apartamento de Eduardo que ele nunca poderia pensar em sair e se perder novamente. Eduardo voltava para casa mais cedo e os dois passaram momentos memoráveis juntos, eles jogavam bilhar à noite e tomavam café. Com tanto amor e carinho, Jacó estava se recuperando lentamente, mas não conseguia se lembrar do endereço de sua casa. Uma noite ele disse a Eduardo que o nome de seu filho era Lucas. Eduardo nunca pensou realmente sobre Jacó ter uma família e ele sempre o consolou com palavras gentis, para que ele pudesse passar facilmente pela fase traumática das memórias. Já na casa da família de Jacó, seu filho Lucas estava procurando por ele loucamente. Ele era um empresário estabelecido que amava muito seu pai. Após a morte de sua mãe, ele descobriu que seu pai estava com problemas de saúde mental. Apesar dos tratamentos, remédios e acompanhamento, Jacó não conseguiu se recuperar totalmente. Quase 6 meses se passaram desde que Jacó havia saído de casa e nunca mais voltado. Mas Lucas não desistiu de procurá-lo, e depois de 6 meses procurando seu pai de forma independente e contando com recursos, ele buscou ajuda na polícia local. Lucas não conseguia se concentrar em nada,
Memórias amorosas com seu pai e sua mãe o mantinha sobrecarregado o tempo todo. 2 anos atrás sua mãe havia morrido em um acidente de carro e agora ele também tinha perdido seu pai. Ele orava muito e muitas vezes chorava sozinho porque sua casa costumava ser um lugar feliz. Seus pais o criaram desde pequeno para se tornar uma das pessoas mais bem-sucedidas da cidade. Lucas estava inquieto em casa, e a mesma sensação de ter perdido algo às vezes oprimia Jacó. Em uma bela manhã, quando Eduardo estava saindo para o trabalho, Jacó veio até ele e disse: "Sinto como se meu filho estivesse vindo para me levar de volta para minha casa, você pode vir comigo?" Esta pergunta surpreendeu Eduardo, pois ele nunca acreditou que Jacó tivesse um filho. Além disso, ele não podia aceitar que Jacó se mudasse e que ele tivesse que voltar a viver sozinho novamente. Eduardo não permitiu que suas emoções perturbassem o humor encantador de Jacó. Assegurou-lhe que o que quer que fosse acontecer seria para o bem dele, e tirou seu carrinho do apartamento para ir trabalhar. Ele se despediu de Jacó e seguiu em frente. À noite, quando voltou e viu sua porta aberta, um calafrio percorreu sua espinha, o pensamento de perder Jacó o tomou. Ele correu para seu apartamento e encontrou um policial, outro jovem um pouco mais velho que ele, e Jacó no sofá. Sem ver Eduardo, Jacó e seu filho se abraçavam apaixonadamente. "Viu, eu te disse que meu filho estava vindo e agora que ele veio, você vai conosco", Jacó insistiu e implorou ao mesmo tempo. Ele se sentou e a história de como Jacó tinha deixado sua casa foi revelada. Lucas começou a narrar como eles viviam felizes quando sua mãe faleceu em um acidente de carro. Seu tom era angustiante, ele foi descrevendo como seu passado foi doloroso para ele. "Tudo que eu sempre tive foram meus pais, mas minha mãe faleceu e meu pai não suportou aquela dor." Ele lentamente desenvolveu problemas de memória e após 1 ano da morte da minha mãe, ele também desapareceu, Lucas disse. "Procurei por ele em todos os lugares, mas não consegui encontrá-lo, e pelo menos com a ajuda da polícia estou aqui." Eduardo imaginou que Lucas talvez estivesse pensando que ele estava mantendo seu pai em casa de propósito. Vendo a perturbação no rosto de Eduardo, Lucas sorriu e disse: "Não se preocupe. Meu pai me contou tudo que você fez por ele, eu me sinto até envergonhado por não ter conseguido um vínculo parecido com ele depois da morte da minha mãe." Uma visão de alívio foi vista no rosto de Eduardo, que estava mais à vontade agora, e disse: "Eu também me apeguei tanto a ele depois de conhecê-lo, que encontrei um novo propósito em minha vida, vivemos momentos muito felizes nos últimos meses." Lucas podia ver o quão confortável seu pai estava com Eduardo, então ele ofereceu: "Eu quero te levar comigo para nossa casa, você não acha que nós encontramos uma família um no outro?" Eduardo ficou tão chocado com essas palavras de Lucas que ele não sabia o que dizer. "Agradeço seu gesto gentil, mas será que eu me adaptaria? É um lugar totalmente novo e aqui eu tenho a minha barraca que é de onde eu tiro o meu sustento." Eduardo mostrou suas preocupações. Desta vez Jacó interveio e disse: "Da mesma maneira que você cuidou de mim como seu pai, eu retribuirei isso, e de agora em diante eu tenho 2 filhos." Todos riram baixinho e começaram a se preparar para se mudar para a casa de Jacó. Eduardo não sabia exatamente naquele momento se sua decisão foi correta, mas o tempo provou para ele que ele havia tomado uma decisão perfeita em sua vida. Quando eles chegaram ao portão da casa de Jacó, Eduardo ficou maravilhado com o prédio. Às vezes, quando Jacó costumava contar a ele sobre o negócio e a casa de seu filho, Eduardo não acreditava realmente nele, mas ver o grande edifício com seus próprios olhos provou que Jacó estava certo. Eduardo se mudou e logo estava instalado em seu quarto. Eduardo se juntou ao escritório de Lucas e começou a trabalhar em um emprego importante e chique. A casa de Jacó estava feliz novamente, eles moraram juntos por 8 anos. Ficavam acordados até tarde da noite fofocando e curtindo seu momento juntos. Com a presença de Eduardo em casa, Lucas e Jacó ganharam um motivo para se conectar novamente. A saúde de Jacó se recuperou e a dor de Lucas pela perda da mãe foi desaparecendo aos poucos. Uma noite, quando estavam sentados no gramado tomando chá, Jacó olhou para Lucas e disse: "Você se importaria se eu fizesse meu testamento agora?" Lucas estava ansioso para ouvir essas palavras de seu pai.
Sim, pai, nós dois estamos esperando para ouvir suas palavras. Isso agradou a Jacó, porque Lucas não excluiu Eduardo de um assunto tão importante, então o pai continuou. Então, como eu sou o dono e Eduardo é seu meio-irmão, eu quero que meu patrimônio seja dividido entre vocês igualmente. Eduardo estava tão envergonhado pelo tanto que eles já haviam feito por ele, que ele disse: não quero tirar nada do Lucas, o que é dele por direito tem que ficar com ele. Lucas imediatamente disse: pare com isso, Eduardo, você não está tirando nada de mim. Muito pelo contrário, eu adoraria recompensá-lo por tudo o que você fez por nós. Eduardo não disse mais nada, mas estava feliz e animado por mais uma grande mudança em sua vida que ele esperava que lhe trouxesse mais felicidade e prazer. Na semana seguinte, a propriedade foi dividida e Eduardo liderou metade dos negócios de Jacó. Ele estava mais do que grato pela gentileza de Jacó e Lucas. Apesar da velhice, Jacó voltou ao seu rigor e entusiasmo característicos. Ele era ativo e feliz por eles irem ao túmulo da esposa de Jacó no cemitério todos os domingos, e passarem todos os feriados juntos. Um domingo Eduardo não foi com eles para o cemitério por causa de uma tarefa urgente. Jacó ficou desconfiado por causa da desculpa repentina de Eduardo, mas o que Eduardo trouxe à noite os deixou mais felizes do que antes. Quando Eduardo entrou em casa, Jacó e Lucas estavam esperando por ele. Com ele estava uma linda garota chamada Jéssica, ela sorria sob seus lábios. Lucas estava encantado com a visão dela e não resistiu ao seu sorriso. Jacó ficou perplexo e disse: alguém pode me explicar o que está acontecendo? Em seguida, Eduardo apresentou Jéssica como sua futura cunhada. Com esta introdução Lucas riu de todo o coração. Eduardo contou a Jacó como Lucas e Jéssica se apaixonaram há 3 anos, mas adiaram o casamento por causa da morte repentina da mãe de Lucas. Eduardo continuou: acredito que este é o momento perfeito para eles se casarem. Jacó aprovou e os 4 passaram a noite juntos. O casamento de Lucas foi organizado em 1 mês e ele se casou muito feliz. Eles viajaram em lua de mel enquanto Eduardo cuidava de Jacó em casa e administrava os negócios. Foi assim que um cara de 25 anos em farrapos encontrou sua riqueza por causa de suas boas intenções e amor incondicional. A família prosperou, e Lucas e Eduardo desenvolveram um vínculo mais forte que o de sangue. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela, e se você acha que a atitude bondosa de Eduardo valeu a pena. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!